A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu decidi começar um curso especial para aqueles que estão principiando na fé e que querem ter um conhecimento profundo da palavra já no seu nascedouro. E eu gostaria muito de alcançar estas pessoas que estão espalhadas em todos os lugares da terra, seja em Portugal, seja na Nova Zelândia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja no México, que a bênção deste curso possa alcançar o coração de muitas pessoas. Vocês vão ver como nós temos deixado passar muito conhecimento fundamental no início da fé de muitos dos nossos novos convertidos que nasceram de novo, receberam o Espírito Santo no seu espírito humano e agora o seu espírito humano é um com o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo quer passar por essa circuncisão do coração e também pela circuncisão da nossa mente. As duas coisas são completamente diferentes. O coração é o centro do homem espiritual. É o centro de decisões do homem espiritual e seus atributos são uns atributos que nunca falharão. A fé, a esperança e o amor. Este é o atributo do Espírito que tem a sede no seu coração. Esse coração não somente fala do mundo espiritual, onde o Espírito vive, como a ciência descobriu também que no coração de carne existem neurônios que estão conectados direto ao ser espiritual do homem e que toca na área do sentimento, toca na área do intelecto e toca também na área das emoções, sentimento, emoções, intelecto e também nesses três atributos que o Espírito domina sobre a mente, que é intelecto, sentimento e vontade, volição, tudo que é da vontade, e o intelecto, tudo que é da razão. O espírito humano tem um centro, que é o coração, e ele quer dominar sobre esses três atributos que são da mente: intelecto, sentimento e vontade. Razão, emoções e emoções. Muito bem. Tendo dito isso, eu mostro para vocês que há uma batalha entre a mente, que é a sede da carne humana, não se refere aqui ao corpo simplesmente com os seus 5 atributos: visão, audição, olfato, paladar e tato, não somente na área do corpo, que se submete à mente e que o corpo age em função dos instintos. Eram 6, eu acabei descobrindo mais um dos instintos. Isso nós vamos tratar em outro tempo, em outra oportunidade. Hoje eu queria que vocês tivessem essa ideia espiritual a respeito da pneumatologia, que é o mundo do espírito, depois da martiologia, que é com H, a martiologia, o estudo do pecado, soteriologia, que é o estudo da salvação, mas exclusivamente da antropologia bíblica, que é o estudo do ser humano do ponto de vista bíblico. Esse é um ponto muito fundamental. Você está começando na fé, essas matérias são importantes: a pneumatologia, a martiologia, a soteriologia e, por fim, a antropologia. Essas 4 matérias são importantes no início da sua fé, no início do seu caminhar em Cristo. Mas muitos líderes que já estão há 30, 40 anos ministrando não conhecem absolutamente nada a respeito dessas matérias, porque a única coisa que eles pregam é as matérias do seu interesse pessoal. Muitos
muitos mercenários. Então, vamos aí no nosso assunto principal, que é exatamente o Gênesis, o princípio. Esse princípio é muito, muito importante. Quando nós lemos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: no princípio, Deus, Elohim, aparece aí na Bíblia 2.600 vezes. No princípio, Deus criou. Essa é a parte importante aqui. A palavra criar. Criou os céus e a terra. Céus e a terra. Então, como é que ele vai fazer isso? Como que ele fez isso? Veja bem, são duas palavras que eu quero que vocês observem aí. No capítulo 2, você tem uma contrassenha para o livro de Gênesis. Você que está começando aí, para você entender logo isso de uma vez, né? Aí você vai encontrar. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim foram acabados os céus e a terra. Lá está dizendo que no princípio 1, Deus criou os céus e a terra. E aqui no capítulo 2 diz como eles foram acabados, como Deus terminou essa obra. E aí está escrito: assim foram acabados os céus e a terra com todas as suas hostes. E, em outras palavras, os seus ornamentos, como também a palavra em hebraico nos dá este sentido, os seus ornamentos, como Deus fez tudo. Aí ele diz assim: ora, havendo Deus terminado, que ele fala acabado, aí você pode colocar a palavra acabado para terminado no verso 2, fazer uma linha para os dois, acabados. Aí, ora, havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, repousou no sétimo dia. Esse repousar é o repouso de Deus. Esse repousar é o repouso de Deus. Isso quer dizer que não é o nosso repouso. Não, o seu repouso é dormir, encher de novo o seu cérebro de oxigênio e retornar as suas forças que você dispensou durante o dia no trabalho ou à noite no trabalho. E o repouso do homem não é igual ao repouso de Deus. Aí você podia colocar logo esse texto de uma vez para você que está começando, e você vai ter muitas dúvidas e muitas investidas contra o seu conhecimento, contra a sua vida no livro da palavra, né? Que é a palavra de Deus. Eu queria que você tomasse aí esse texto para você conseguir perceber realmente o que a palavra de Deus diz. Vamos então para o texto de Hebreus. Vamos para o texto de Hebreus. Especialmente o texto de Hebreus, que ele vai colocar essa parte, uma parte fundamental, e eu queria que você colocasse como fundamental também na sua fé. Hebreus capítulo 3 e o capítulo 4, ele vai falar desse repouso, e eu queria que você observasse alguns textos aí nesse texto. Capítulo 3, a partir do verso 12, ele começa a falar: vede, irmãos, que não haja em vós nenhum coração incrédulo, nem infiel, para apartar-se do Deus vivo. Então, um coração incrédulo e um coração infiel fala com que todo o seu ser se desvie, né? Essa é a parte do Deus vivo. Então você nasceu de novo, mas você não pode permitir que o seu coração seja incrédulo, e a segunda coisa, não pode ser infiel para apartar-se do Deus vivo. Aí ele vai mostrar como é que isso acontece. No capítulo 3, versículo 13, ele diz: antes exortai-vos uns aos outros cada dia, enquanto dura o dia que se chama hoje. Essa palavra vai ser muito importante. Essa palavra vai ser muito importante para você, a palavra hoje. Depois você vai entender. Para que nenhum de vós seja amortecido. Então já temos aqui.
depois enganado pelo pecado. Incrédulo, infiel, tá vendo? Amortecido e enganado. Depois você aceita o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, recebe-o como o Senhor da sua vida, da sua alma, então você vai ser atacado no seu coração e depois você vai ser atacado na sua mente, para que você, na sua mente, seja enganado e amortecido. O que é isso aí? Amortecido, morreu na sua mente. Então, a sua incredulidade no seu coração fará com que você seja amortecido na sua mente. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou lendo só o texto para você. Eu quero chegar no outro lado. Aí no capítulo 3, versículo 14, diz, porque já fomos feitos participantes de Cristo, porque somos parte do seu corpo agora. Você vai entender como funciona isso. Desde que conservemos firmes até o fim o princípio de nossa confiança. Então, como foi que você o recebeu, que você creu nele? Você creu nele como? Aí ele disse, o princípio da sua confiança. O princípio da sua confiança inicial. Então, você deu a ele essa confiança inicial. Aí ele diz que nós precisamos conservar firmes até a vinda dele, até a nossa morte, ou quando passarmos dessa vida para outra vida, melhor falando. Aí ele diz, porque nós já somos participantes do seu corpo. Então, como participante desse corpo, nós temos um dever. Nós temos um dever. Qual é o dever? Conservar firme até o fim o princípio da nossa confiança inicial. Então, esse princípio da nossa confiança inicial tem que ser conservado. Você não pode simplesmente deixar o barco correr, né? Como aquela música mundana que diz, deixa a vida te levar, porque é exatamente o que Satanás quer que você faça. Não, ele diz, não, Senhor, a vida não vai me levar, no sentido de que eu vou ser arrastado, levado. Eu quero confessar que o princípio da minha confiança inicial se mantém cada dia em que eu sirvo ao Senhor. Aí no verso 15 ele diz, entretanto a exortação é hoje. Aí ele coloca hoje, ele já colocou hoje lá no verso 13, agora ele está colocando hoje no verso 15. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não deixe o seu coração incrédulo. Ele está falando de novo de coração aqui. Pela segunda vez ele fala no 3:12 e agora ele está falando no verso 15. Ele diz, porque alguns daqueles que tinham saído da terra do Egito com Moisés, depois de terem ouvido, provocaram-me ainda, não que todos. Então ele vai colocar um tipo aqui, que quando Israel saiu do Egito, olha só, vou fazer um desenho aqui para vocês, vamos ver se o foco, que eu não estou com as minhas câmeras profissionais, eu deixei elas em São Paulo, mas eu vou colocar aqui. Aqui o Egito, aqui o mar Mediterrâneo, o povo, né, saindo aqui, aí você tem aqui a ponta do Mar Vermelho e o povo sai pelo meio das montanhas, levado pela mão poderosa de Deus, né, o povo em cima da mão, chegou até aqui, esse vale, e atravessou para cá. Então ele veio caminhando, né, até, com 2 anos de caminhada, ele chegou até aqui, no dia das primícias, ele chegou aqui do lado ocidental, mas ele não pôde entrar e voltou, e ficou 30 anos dando voltas em Cades Barneia. Depois o Senhor diz, vocês não vão entrar por dentro da terra dos vossos irmãos, Amon, Moabe e Edom. Amon, Edom e Moabe. Então eles tiveram que entrar por fora e se cansaram e a geração morreu. E só Josué e Caleb entraram lá por cima daquela antiga geração. Então você tem aí uma visão. Ele coloca isso aqui como um tipo do seu novo nascimento. Ele vai colocar isso como um tipo do novo nascimento. E onde está registrado isso, pastor? De Êxodo 12, na verdade de Êxodo 7 ao 14. Do 7 ao 14, você vai ler uma história de tudo que passou
no mundo espiritual, a respeito do seu novo nascimento. Então ele está colocando aqui que a sua saída do Egito, isto é, um tipo do mundo, porque Egito é o tipo do mundo, Cádiz é o tipo da disciplina de Deus, Jericó é o tipo da sua decisão, você passa para o lado de lá ou fica do lado daqui, Jericó. E você tem vários tipos, logo no início da sua Bíblia, você vai precisar entender. Amaleque é o tipo da carne, que esse povo que atacou o povo de Israel desse lado, do lado ocidental aqui, ó, desse lado, Amaleque, não deixando eles entrarem nos dias das primícias. E Deus mandou trazer aqueles cachos grandes de uva, aquele cacho grande de uva para mostrar o que eles estavam perdendo na terra que emana leite e mel. Então ele está mostrando aqui um tipo. Aí o verso 16 está dizendo, porque alguns daqueles que tinham saído da terra do Egito com Moisés, quer dizer, o tipo do novo nascimento, Moisés é um tipo de Cristo, você saiu do Egito com Cristo, Aí diz o texto, depois de terem ouvido, provocaram-me, ainda que não todos. Aí ele coloca, isso passa, os pecados, depois que você passa pelo mar, que é também um tipo de batismo, os pecados, que é a idolatria, que é a cobiça, que é atentar Deus, está lá no capítulo de 1 Coríntios 10, 1 até o 11. E ele coloca aí, mas, verso 17, contra quem Deus esteve indignado durante 40 anos, que ele ficou 2 anos que eles chegaram até aqui do Sinai, que é do outro lado, que fica do lado da Arábia, não fica no Egito. Se alguém te disse isso aí, mentiu para você. Tá? Eles saíram daqui do lado da Arábia e foram para a terra pelo lado ocidental, voltaram, ficaram 38 anos em Cádiz Barnea, dando volta, 40 anos. Aí ele diz aqui, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Verso 18, e para quem jurou que não entrariam no seu repouso? Então aqui é onde eu quero estar. Aqui é o repouso de Deus. Aqui é o repouso de Deus. Não entrariam no seu repouso, senão aqueles que desobedeceram. E algum texto coloca aqui, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente para vocês, ele volta no 4.1, ele volta no 4.1, ele diz assim, portanto, temamos que depois da promessa de adentrarmos no seu repouso, outra vez, então o verso 18 e o verso 1 do capítulo 4, do seu repouso, parece que algum de vós tenha ficado fora, sem tê-la alcançado, isto é, a promessa. Porque tanto nós como eles foi anunciado o Evangelho. Então você percebe que tudo está ligado ao Egito. Anunciado o Evangelho. Que Evangelho? Que eles saíram daquela terra, do Egito, que entraram numa terra, que é a terra da promessa, que eles teriam boas novas, uma terra que emana leite e mel. Tudo isso é o Evangelho. Anunciar a eles as boas novas. Eles saem do Egito ainda com incredulidade, porque a maioria deles creu no Evangelho. E qual é o Evangelho? De adentrar no seu repouso, no repouso de Deus. Estou repetindo de novo, no repouso de Deus. Aí ele diz, porém a palavra que eles ouviram não lhes valeu de nada, como muitos, pois não a misturaram com a fé. Então você precisa misturar sua fé com a palavra que você ouviu. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Você creu na mensagem. Então você vai misturar essa palavra com a sua fé. É isso que aconteceu. Por isso que você teve uma experiência de novo nascimento com Cristo. E agora você quer saber o que fazer depois disso. Aí ele coloca. Eles ouviram, mas não valeu de nada, pois não misturaram com a fé. E é que você precisa ter fé, a qual, está vendo aqui, é peculiar àqueles que a ouvem. Então, aqueles que ouvem a fé, eles automaticamente misturam a palavra da fé com a palavra da fé com a fé. Eles misturam isso, eles fazem se misturar. Se você misturar isso, então você vai permanecer na fé.
você vai permanecer na sua salvação, você vai permanecer na justificação, você vai permanecer na sua redenção. Então, são palavras novas para você. Aí ele diz assim, no verso 3, quanto a nós, os que cremos, quer dizer, os que já estão velhos na fé, não no sentido pejorativo, mas que já estão estabelecidos na fé, quanto a nós, os que cremos, entraremos no repouso. De novo ele coloca repouso, como ele coloca no verso 1, como ele coloca no verso 18. Tal como ele disse, na minha ira jurei, não entrarão no meu repouso, de novo, meu. Então você mostra que é o repouso de Deus, embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aí o verso 4 diz, porque em certo lugar, que é o texto que eu estou lendo lá em Gênesis, que eu estou lendo esse texto, que eu podia só citar para você, mas eu não quero fazer isso, quero que você tenha esse curso completo e tenha entendimento. Aí ele diz assim, ele diz, pois em certo texto, estou no verso 4, Hebreus 4:4, se diz, a propósito do sétimo dia, quer dizer, lá de Gênesis 2:4, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Então nós vamos agora mostrar para vocês que o repouso de Deus, em algum outro lugar que está aí, né, fala do repouso deles, aí no repouso deles, para o repouso deles, mas não quero falar sobre isso agora, não é esse o meu assunto, mas bem que seria uma bênção se eu pudesse, mas não é esse. Volte para lá. Aqui, em Hebreus, eu mostrei todos os versículos que fala do repouso de Deus, que foram o verso 3:18, depois o 4:1, depois o 4:3, e depois termina com o texto de Gênesis, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E para lá que nós vamos, porque é lá que nós estávamos, e é o assunto desta classe. Então, no capítulo 2, versículo 1, diz, assim foram acabados os céus e a terra, e todas as suas hostes. Ora, havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, repousou no sétimo dia. Então, aqui eu queria que vocês colocassem os textos de Hebreus 3 e os textos de Hebreus 4. Por quê? Porque lá fala do repouso de Deus e é exatamente esse verso 2 que é repetido em Hebreus, capítulo 4. Agora, o que o Senhor quer dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, o texto é o repouso de Deus. E o repouso de Deus não é igual ao nosso, que nós repousamos as nossas fadigas. Deus não. O repouso de Deus, meu pai trabalha até agora, mas tem um repouso que ele também tem. E qual é o repouso de Deus? O repouso de Deus é a conquista de Deus. É o que Deus conquistou. É tudo aquilo que ele conquistou e que ele criou e fez. Primeiro ele criou na sua mente e depois ele fez na terra. Então tem dois verbos, criar no seu laboratório e depois fazer no ambiente do seu trabalho. Então Deus não descansa porque ele está cansado. Ele descansa para desfrutar daquilo que ele fez. Então o descanso de Deus não é porque, morri, Deus está morto, Deus está cansado. Não é esse sentido. Esse é o repouso do homem. Então Deus queria dar o repouso dele para o povo de Israel, lá no capítulo 3, e dar o repouso dele no capítulo 4 para o povo de Israel. Para isso ele fez uma promessa e conduz o seu povo do Egito até a terra da promessa. Mas eles não creram, porque eles ouviram, a palavra entrou por um ouvido e saiu por outro. Por quê? Porque o repouso para eles, que eles guardavam, era descansar um dia. E eles entenderam isso. E quando nós chegamos em Josué, infelizmente eles entenderam isso. E quando nós chegamos em Josué, exatamente no capítulo 5, nós vamos compreender por que eles guardavam um dia da semana, depois guardavam um ano de 7 em 7 anos, e depois eles guardavam também o dia do jubileu. Também 7 dias antes do Yom Kippur, lá na frente, depois da lei. Aí você vai compreender que eles estão guardando um dia de sábado.
Estão guardando um dia de sábado. Mas todos os que guardam hoje nas igrejas, que eu amo essas igrejas, eu não sou contra nenhuma delas, não. Eu amo e respeito, porque Jesus está lá com eles. Tá? Muito bem. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Muito importante. Eles guardam e vão continuar guardando o dia, mas nunca guardam o ano sabático, porque eles têm que parar. Eles não podem trabalhar nesse ano sabático. Eles têm que viver só o que dá na terra. Então, isso aí era uma tipologia para onde? De que Deus estava falando? O dia de sábado era uma promessa que Deus fez para o povo que tipificava o dia em que eles entrassem na terra. Por quê? Porque no dia de sábado eles não podiam colher o maná. Eles tinham que viver do maná colhido na sexta-feira de maneira dobrada. Porque o dia de sábado representava o repouso, mas não o repouso do homem, o repouso de Deus. Era o dia de desfrutar da promessa, da terra da promessa. E como que você sabe isso? Porque está escrito exatamente assim, ó, no capítulo 5. Veja, no capítulo 5, a partir do verso 1. Vocês estão vendo aí? E que coisa tremenda. Depois eles entram na terra, se alegram. Você está vendo aí? Celebraram a Páscoa, comeram o produto da terra. Aí chega no verso 12. É que eu não quero ler tudo, senão vai aumentar o tempo da nossa aula. Eu já vou ter que parar. Aí, estou começando essa aula número 1, vai ter apostila. Amanhã eu já mando a apostila. Aonde que você tem a apostila para essa aula? dralderi@gmail.com. Também o nosso Pix e também é aonde você vai pedir. Eu quero a apostila, tá? A apostila tem um valor. Eu direi esse valor lá no e-mail para você. Responderei para você. Ah, eu quero essa apostila, é muito importante. É importantíssima essa apostila. Importantíssima, resolve muitos problemas. Então, verso 12. Aí, verso 10, eu estava dizendo, verso 11, entraram na terra, comeram o produto da terra. No verso 11, e diz, comeram o produto da terra no dia seguinte, a oferta da Páscoa, pães não fermentados e espigas tostadas comeram naquele mesmo dia. E o verso 12 diz assim, verso 12, e o maná cessou no dia seguinte. Depois que comeram do produto da terra, os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas eles comeram dos frutos da terra de Canaã, porque eles entraram na terra da promessa. Então, o que era o repouso? Está bem claro agora. O repouso era a possessão da terra. Tomando posse da terra, desfrutar da terra, comer do fruto, desfrutar. Esse era o repouso de Deus, porque Deus não cansa. Então Deus estava, o que ele estava fazendo no sétimo dia? Oh, que fruta eu criei, todas as coisas, a água, o ar, os animais, tudo que ele tinha feito no sétimo dia. Ele estava no seu repouso. E ele está mostrando assim, agora o meu repouso que eu quero dar para o povo de Deus, não é um dia em que eles vão descansar, não andar determinado tempo, mais de 1 milha. Não, Senhor! Ele está dizendo, eu quero que eles desfrutem do meu repouso, como eu desfrutei. Aí você volta lá para Gênesis, você compreende que o maná deixou de cair, por quê? Porque eles estavam na terra, estavam no seu repouso. Aí você entende o capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus de uma forma extraordinária, porque você entra no repouso de Deus. Então, quando você toma posse da sua terra, que a sua promessa, o seu destino e o seu território são alcançados. Muito importante. Vou colocar aqui esse desenho, porque esse desenho é importante, que a nossa vida ela vai girar em torno disso, do cumprimento da promessa, da conquista do meu território, e, por último, primeira promessa, número 1, número 2, meu território, e chegar ao meu destino. Olha essa palavra tremenda, isso aqui é uma mensagem tremenda que o Senhor
tem dado para a sua igreja. Então você tem a promessa, eles alcançaram a promessa era da terra. A terra era o repouso, a terra era o sábado deles. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram o destino, porque o destino era o repouso deles. Quando eles entrassem ali, o maná caía, porque agora eles vão trabalhar o fruto da terra, e sendo assim, eles teriam o seu destino estabelecido, que é a terra da promessa, teria o seu território, porque Deus havia prometido, mediante a vida que eles tinham a cada 7 dias, eles estavam vivendo antecipadamente a promessa. Isso aqui é muito importante. Esta é a primeira aula que eu estou dando para vocês. Espero que vocês possam guardar essa aula. Entre lá no meu dralderi@gmail.com e diga quero apostila, e eu lhe direi quanto custa e lhe mandarei, à medida que você mandar o seu Pix, mandarei esta aula. Primeira aula, eu vou dar em pedaços, até nós concluirmos isso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado por ter participado desta primeira classe para os principiantes da fé. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Entre na nossa página, meujesus.org, e ali você tem nossas Bíblias, tem a Bíblia Agenda, a Bíblia Agenda e a Bíblia Missionária, que estão à sua disposição. Tem também o nosso combo, os nossos livros da Teologia Latina de Nelson, que está à sua disposição, e o grande livro Cavalos de Fogo, que está à disposição também de vocês, e vários outros que estão ali à sua disposição, de Apocalipse, de Cantares, versículo por versículo. Você tem ali muitas apostilas, quase 100 apostilas de cursos que eu já dei, que custam bem barato para que você possa estudar. Muito obrigado, até a próxima classe, que será dada amanhã, se Deus quiser. Já entre lá, dralderi@gmail.com, para pedir a apostila desta aula. Um grande abraço.